Podeis assentar. Abra vossas Bíblias no livro de Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita aí pelo ano 49 depois de Cristo. Entende? Antes do concílio que houve em Jerusalém. Então, essa carta ali, Paulo esteve naquela região, na Galácia, né? Esteve pregando o Evangelho e o Evangelho ele se espraiou no meio daqueles gregos e tudo mais. Mas sempre surge problemas, sempre surge problema. E o diabo procura, no nascedouro, matar uma igreja. É no seu nascedouro. Então, joga problemas, joga as dificuldades, joga doutrinas, joga confusão. E isso tudo termina impedindo de Deus trabalhar de uma maneira completa. Por isso, é justamente no início que o pastor tem que farquejar, mostrar e apontar o caminho e dizer: é este o caminho, não afaste dele por nada. E cobrar. Entende? Por quê? Sempre o diabo haverá de jogar, tentar espalhar aquele trabalho, desmoralizar, jogar um irmão contra outro. E não tem uma coisa mais fácil para jogar um contra o outro do que as diferenças doutrinárias, as interpretações que começam. Eu recordo quando eu estava, por uns 15 anos, trabalhamos na África, em Moçambique, principalmente, e acompanhamos aqueles irmãos desde quando eles eram refugiados em Malawi. Quando terminou a guerra, eles retornaram, e eu com eles, ajudando eles, cooperando com eles. E por uns 15 anos, trabalhamos ali. E quando chegou aquele momento, eu senti que eles já podiam caminhar por eles mesmos. E lá é um país pobre, tudo é dificultoso. E eles se queixam, entende? Porque é difícil, não é vergonha ser pobre, é difícil. Eu disse para eles: olha, vocês estão vivendo o vosso melhor tempo. É agora que vocês estão construindo vossas igrejas feitas de palha, né, e de barro e aquela coisa toda. Vocês estão começando. Esse é o melhor tempo para vocês. Agora, os piores tempos estão pela frente. Quando chegar por aí, quando você já tiver a sua igreja formada, as coisas tudo bem estabelecidas, a família, aí vai chegar os salvadores dentro da mensagem. Os salvadores, entre aspas, né? Trazendo doutrinas, causando divisões, causando perturbações. Eles vão descer por aí de paraquedas. E vêm de longe. E oferece recursos materiais. Eu dei todo o alerta.
Bem, não é por deixar de ensinar, e Paulo também ensinou aos irmãos. Eu quero ler, vamos ler um pouco, mas quero ser um tanto breve. A autenticidade do Evangelho é o prefácio e a saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vocês esperem, quando eu parar, vocês parem. Você veja ele dizendo, chamando ele de apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo não é um bispo de uma região que administra um monte de pastores, como hoje se vê aí fora, nas denominações, essa coisa de apóstolos. E se acha o superior, é o mandatário de todos. Apóstolo, hoje ele é chamado de missionário. É alguém que vai em outros países, prega, ordena ali, deixa aquilo caminhando e vai fazer o seu trabalho. Agora, Paulo diz que ele era um apóstolo não da parte dos homens. Então, isto quer dizer claramente que existe apóstolo constituído por homens, feito por homens, levantado por homens. Entende? Alguém pode se ufanar e dizer, eu sou apóstolo, ninguém pôs a mão sobre mim, eu mesmo me autoproclamei. Existe muito esses inchados. Mas que tipo de ministério eles têm? Nada. Às vezes nem a própria família não caminha com eles. Mas Paulo tinha um ministério vindicado. Era Deus que o vindicou, Deus o chamou e o vindicou. Quando Deus chama, sempre Deus vindica o homem. Se a pessoa tem o chamado de Deus, haverá de chegar o tempo que o próprio Deus vai vindicar, não é homens que vai vindicar. Quando Deus levou Moisés e ficou Josué, pensa vocês, uma liderança de 40 anos, Moisés lidando aquele povo. Era difícil algum homem calçar o sapato de Moisés. Daí Deus chamou Josué, Moisés pôs a mão sobre Josué. Tudo bem, para que melhores coisas do que esta? Mas, na verdade, as pessoas, eles querem ver uma vindicação. É isso aí. E quando Josué disse, santificai-vos, dentro de 3 dias Deus fará maravilhas, vamos atravessar o Jordão. E ele instruiu aqueles sacerdotes, quando vocês vão tocando as buzinas, e quando os sacerdotes que levam a arca, pôr o pé dentro do Jordão, das águas, Deus vai trancar aquele rio. E diz a Bíblia que o povo temeram a Josué todos os dias de sua vida, como havia temido a Moisés. E o próprio Deus disse, hoje te engrandecerei diante do povo. Quer dizer, Deus vindicou. Vocês me permitam? Eu sei, como vocês sabem, que o irmão Branham, ao apresentar o irmão José, seu filho, caçula, ele diz, tu és um profeta. Tu és um profeta.
Mas isso não faz dele automaticamente dali já ser um profeta. O que faz uma pessoa ser um profeta é as suas profecias, são os sinais que acompanham o profeta. Pode ser, Moisés era um profeta, mas quando que ele se manifestou como profeta? Quando ele tinha 80 anos. Não quer dizer porque o irmão Branco falou, não. Quais são os sinais que vindicam o irmão José Brano até agora? Nenhum que eu saiba. Nenhum. Não digo que não seja, mas ele só será a partir do momento que Deus vindicar, mostrar e haver profecias e coisas que vindicam essa qualidade. Fora disto, não vamos levantar lebra antes da hora. Deixa Deus cuidar. E por mais que levante qualquer homem, um profeta, Deus pode levantar, porque isso é uma coisa normal. Pastores, o que é que vindica um pastor? É o rebanho. Se uma pessoa não tem um rebanho atrás de si, ele não tem uma vindicação. Que tal você encontra ali no campo um homem dizendo, eu sou pastor, batendo seu cajado? Você vai olhar para trás para ver se atrás dele está o rebanho. Não é seminário que vindica, que unge, nem um sistema religioso do mundo representa Jesus Cristo. Tenha autoridade para ungir quem quer que seja. A unção vem unicamente da parte de Deus. Amém? Então eu gosto de ver Paulo. Ele diz assim, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, daquela região, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Daí o verso 6. Maravilho-me, ele vai passar o chicote nos irmãos, olha aqui. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, os irmãos, havia muitos que deixou o ensino, deixou a graça, deixou o que Paulo instruiu, e como é fácil, né? Para aceitar outro evangelho, vamos ver. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amaldiçoado, né? Olha bem, ele diz, ainda que nós mesmos, quer dizer, em outras palavras, irmãos, em outras palavras, assim, eu estou tão certo do que o que eu vos ensinei é tão certo, de que se eu mesmo voltar aí pregando outro evangelho, ou escrever outras cartas, desfazendo o que vocês ouviram, não receba, isso é anátema. Olha a segurança. Olha a segurança. Porque ele disse, eu recebi de Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, aqui tem um anjo, né?
vos anuncio outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Ele não fala anjo vindo do inferno, anjo que vem do céu. Olha a segurança. Esta é a segurança que nós devemos ter na mensagem que Deus trouxe pelo nosso profeta. Quando o profeta, ele mesmo disse, não tire, não acrescente. Pois vocês verão que tudo isso, um dia vocês verão que tudo isso veio de Deus. E lá do outro lado, Paulo será julgado, Pedro, João, sim. Se os deles entram, os meus entram também. Eu preguei a mesma coisa, ensinei a mesma coisa. Então mostra-nos que devemos nos firmar naquilo que Deus nos deu. Porque o Espírito Santo nessa era, ele levantou, como em toda era, ele levanta um mensageiro. E essa luz é a mensagem do dia. E quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas. Quer dizer, não é o homem, é o Deus se manifestando, trazendo a sua palavra através do mensageiro escolhido. E Paulo, para aquele dia, era o mensageiro. Mas aqui está ele queixando, dizendo, estou admirado. Virei as costas e vocês já mudaram de fé. Já mudaram de rumo. Irmãos, por que mudaram? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuardo eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, vamos aqui. O que é que estava perturbando aquelas jovens igrejas gentílicas? O que é que perturbava? Vocês devem saber. Era aqueles crentes velhos chamados judaizantes, que vieram para Cristo, mas não abandonaram certas práticas da lei. E eles diziam para os irmãos, se vocês não se circuncidar, vocês não têm parte com Cristo. Se vocês não guardar o sábado, se vocês não fizer isto, não fizer aquilo, vocês não têm parte com Cristo. Tem que obedecer a lei aqui, e ali, e acolá. Agora aquelas jovens igrejas sendo bombardeadas, vamos dizer, por cristãos que não tinham uma fé, que tinham crédito pela... Olha bem, vamos aqui. Vamos olhar um judeu entrando ali. Oh, esse é lá da terra, é do povo eleito, da nação escolhida.
É o povo que recebeu a lei, recebeu os profetas. Eles entendem, olha, até hoje se recebe judeu como se fosse alguma coisa espiritual. E aquele homem chegasse ali e aproveitasse da sua posição e começasse com suas ladainhas das suas tradições. É claro que isso haveria de influenciar, tocar naqueles irmãos jovens, na fé, haveria de abalar eles. E logo que Paulo virava as costas, vinha esse tipo de mestres. E o que acontecia com esses irmãos? Deixava o que Paulo havia ensinado e pegava a interpretação, os pontos de vistas daquele irmão judeu que tinha um espírito judaizante. Se você fosse se nós pudéssemos fazer uma viagem lá nos dias de Paulo e víssemos as igrejas entre os gentios que Paulo fundou, e depois, irmãos, vamos lá em Jerusalém, vamos na Judéia visitar as igrejas primitivas, por onde começou, as pessoas que receberam o Pentecoste ali em Jerusalém, vamos estar com eles? Irmãos, nós íamos ter problemas. Nós iríamos encontrar irmãos crendo em Jesus Cristo e oferecendo sacrifícios, guardando os sábados. Era uma disputa. Se até hoje sábado é uma disputa, calcula lá. Entende? Nós iríamos ficar assim, porque quando Paulo mesmo, quando ele foi a Jerusalém, ele subiu a Jerusalém sabendo que ia ser preso, olha, até ele teve que se sujeitar, fazer voto, ir lá rapar a cabeça. Não foi assim? Oferecer alguma coisa lá, vamos dizer, uma ovelha. Havia um costume meio mesclado. Por quê? Sempre existe aquela tentação de voltar de onde saiu. Observe, a igreja primitiva, eles queriam voltar para a lei de onde saíram. E isso era uma batalha para os apóstolos. Em Atos capítulo 15, a coisa ficou definida. Israel no deserto queria voltar para o Egito. Os luteranos queriam voltar para os católicos, os metodistas para os luteranos, os pentecostais para os metodistas, e hoje até mesmo aquela coisa pentecostal. É uma tendência natural querer voltar para o berço de onde saiu. Mas Jesus nos disse uma coisa. Ele disse que o vinho novo se coloca em odres novos. Porque o vinho novo, ele tem pressão. Então o odre novo, era feito de pele curtida, então havia o azeite ali, ela é branda, ela laceia, ela cede, ela aguenta a pressão. Por isso Jesus disse que o vinho novo se põe em odres novos, quer dizer, a mensagem nova, ela não vai caber dentro de costumes velhos, odres velhos. Os odres velhos estão ressequidos, aquilo, um pouco de pressão é pum! Se perde o odre e se perde o vinho. Então a mensagem, a palavra que Deus envia a cada tempo, não cabe dentro dessas interpretações
denominações, organizações de homens. E como é difícil uma pessoa abrir mão das velhas coisas. Vem lá de suas denominações, suas tradições religiosas. Eu tenho um péssimo, vamos dizer assim, com pessoas, pastores e missionários que vêm de lá. Vem com uma bagagem tão grande, uma carrapichaiada, entende? Tão difícil de arrancar, tirar. Essa é a verdade. Eles querem, às vezes, em certos pontos, certas coisas, querem colocar dentro do que aprenderam no sistema religioso. É isso. Mas o odre novo, o vinho novo, a mensagem nova, a mensagem do dia, ela cabe dentro de odres novos. Porque esses odres velhos têm suas interpretações, sua maneira de fazer o seu próprio caminho, de querer se autodirigir, dirigir-se. Não é assim. Eu vou deixar aqui. Se Deus permitir, vamos continuar numa próxima vez. Mas vocês vejam que este é um problema. E se nós olharmos dentro da própria mensagem, as interpretações, os deslocamentos da mensagem, o que joga para lá, joga para cá, joga ali, e cria um lobisomem. É como eu digo, é igual aquela coisa 3D. Quer dizer, 3 dimensões, 5, 6, 7, existe bastante. O que é o 3D? O filme 3D? Você tem que assistir ele com óculos especial. Uma lente daquele óculos vai enviar informações corretas para o cérebro, o que você está vendo. Mas o outro vai enviar informações falsas. Você já viram alguma coisa em 3D? Olha, aquilo parece que tem vida, mas parece que tem vida. Camarada, o índio pega lá a machadinha e zum, você abaixa, porque aquilo está vindo em riba de você. A cobra faz pá, aquilo você, olha, parece que você está no meio da coisa viva. Mas a nossa visão, ela só é em 2 dimensões. Distância, largura, profundidade, é isso aí o que vemos, largura, altura. Mas o 3D, ele mostra uma profundidade. É aí que está o problema. E eles dizem que isso é uma ilusão do cérebro. É uma ilusão. A pessoa deixa a simplicidade da mensagem, o 2D, né? E parte para 3, para 4, para 5 e vai indo. Entende? Quem diz para aquela pessoa que ela não está vendo aquela coisa de um modo mais vivo, mais verdadeiro? Não deixa de ser uma ilusão, uma interpretação, um diabo induzindo. Quer acabar com tudo isso? Tire o óculos. E olhe a mensagem na sua simplicidade, a Bíblia na sua simplicidade, é isto. Do que enxertando aqui, enxertando ali, e ver aquilo que parece que é genuíno.
Agora, por quê? Porque deixaram ser levado. Deixaram, se encostaram em coisas que não devia alterar, não deveria alterar, e alteraram. E o profeta diz, um passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. E um abismo chama outro abismo, e aí vão indo. Dali um pouco estão colocando o profeta no lugar de Jesus, que é o nome de Cristo, entende? Vão colocando e que Deus, ele veio. Como é que Deus, ele veio? É o William Branham. Para eles veio, é o William Branham. Em outras palavras, o William Branham é a divindade. Isso é uma blasfêmia. Por isso que não abre mão. E vão, tire esse óculos, tire essas interpretações. Deus, tenha misericórdia e devemos amar e orar. São nossa gente querida. Assim como esses irmãos queridos estavam sendo induzidos por espíritos errados. E Paulo diz, mesmo se um anjo viesse do céu, ou mesmo nós com cartas, negando aquele primeiro ensino, não creia, seja anátema, não saia disto. Então, amados, que Deus nos ajude. E hoje em dia a gente tem, olha bem, já vou terminando, a gente tem que se agarrar com humildade e sinceridade no que Deus tem falado. Eu não tenho que pela graça de Deus, eu digo, nós não temos que nos proteger em nada que disse o mensageiro. Isso aí, se você citou isso aí, isso está dando contra nós, ou isso. Não. Eu não tenho que me proteger em nada do que disse o mensageiro. Se o mensageiro diz que Jesus virá, a Bíblia diz que ele virá, ele não veio. Eu não tenho que ficar saltando a mensagem, saltando a Bíblia. E nem você, não é certo? Nem você. Agora, quem as interpretações leva fora. Esses têm o que temer. Tem que suprimir aqui, ajeitar dali para a coisa ir para frente. Mas é a maneira, irmãos. Paulo disse, oxalá suportasse a minha loucura, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem, sem mácula, sem ruga, a saber, a um noivo. Mas temo como a serpente enganou a Eva, também vos engane. Por isso o profeta diz, esta é a era do engano. Confie na palavra, confie na mensagem, estude a mensagem, fique ali e não fique tentando fazer jogo com ela. Põe em prática e vamos adiante. Essa é a melhor resposta. Porque por onde se vai, meu Deus, é tanto escândalo. Há escândalo, esses ismos, essas coisas. Entende? É um verdadeiro escândalo. Impede as pessoas de virem conhecer a mensagem. E pode observar, quem entra nesses ismos, o evangelismo morre, acaba, não existe mais. Só sabe fazer proselitismos. Usa a mensagem para contenda, para briga, para divisão, para discussão.
Agora, irmãos, temos que cruzar no meio dessa feira. Entende? Igual aquele pastor. E as ovelhas atrás. Nem olhou dos lados. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.